E amém. Irmãos, abram a Bíblia comigo no Salmo 40. Salmo capítulo 40. Eu queria que nessa manhã pudéssemos falar sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Passamos por muita luta, por muita dificuldade, por muito problema, irmão. Sem dúvida alguma, eu tenho certeza que se eu for parar para conversar com alguns aqui, como eu tenho parado durante a semana, vocês vão falar comigo que vocês passam muitas dificuldades. E não é diferente aqueles que estão daqui para trás, do púlpito para trás, não. Nós também passamos dificuldades, também passamos lutas, passamos problemas e tristezas na vida. A diferença entre um cristão e um ímpio não é que o cristão não passa dificuldade, o cristão passa e talvez passe até mais. A diferença é que o ímpio, aquele que não segue a lei de Deus, não tem onde se apegar nas dificuldades e nos problemas. Mas nós temos sim um lugar para nos apegar. Naum capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: o Senhor é bom, é fortaleza em tempo de angústia, e conhece os que nele se refugiam. Davi foi o maior rei de Israel, não sei se o melhor. A Bíblia diz que nos tempos de Josias não se levantou outro rei como ele, como Josias. Talvez Josias, aquele que foi o responsável por restaurar a lei de Deus em Israel. Talvez ele foi o melhor rei de Israel, talvez ele ou talvez outro. Mas sem dúvida alguma o maior nome do reinado de Israel foi Davi. Davi reinou 40 anos em Israel. 7 anos na cidade de Hebrom e 33 anos em Jerusalém. O homem que a Bíblia diz no 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, e Atos 13, 22, que ele foi segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus não quer dizer que ele é perfeito. Segundo o coração de Deus significa que ele foi escolhido pelo próprio Deus para reinar em Israel. Pastor, mas Saul também foi escolhido por Deus. Mas Saul foi escolhido por Deus a pedido do povo. Davi foi escolhido por Deus pela soberania e pela vontade exclusiva de Deus. Davi, sem dúvida, é um dos maiores salmistas da Bíblia. Você sabe que não foi somente Davi que escreveu o livro dos Salmos. Davi, Salomão, os filhos de Coré, Asaf, Etã, todos esses escreveram os Salmos. E por que é que o livro dos Salmos nos emociona muito? Porque os Salmos falam, irmãos, com a nossa alma. Quando nós estamos felizes, nós corremos para os Salmos. Quando estamos em ansiedade, corremos para os Salmos. Quando estamos com medo do amanhã, corremos para os Salmos. Quando estamos precisando de uma oração, eu sempre falo isso. Pastor, como orar? Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. Pastor, como orar mais? Ore os Salmos. Quando precisamos de uma oração, corremos para os Salmos. Davi, no Salmo 40, e ele é o autor desse Salmo, está passando por uma grande luta e dificuldade. Davi, possivelmente, o texto não diz, mas os estudiosos sim. Davi possivelmente estava aqui fugindo de Saul, passando por uma luta depois de uma intensa perseguição do primeiro rei de Israel, Saul. E Davi, no Salmo 40, vai pedir a Deus alívio para essa luta, essa tristeza que ele passava. Só que presta atenção comigo, irmãos, o Salmo 40 tem exatos 17 versículos. E mesmo Davi passando por uma intensa luta, somente a partir do versículo 13 é que ele vai pedir socorro a Deus pela luta presente. Pastor, então o que Davi está fazendo? Do Salmo 40, versículo 1 ao versículo 12, já que só a partir do 13 é que ele pede alívio a Deus pela luta presente. Ele está agradecendo a Deus pelos alívios passados. Antes de pedir a Deus o alívio presente, ele olha para trás e percebe que Deus já o tinha livrado e guardado de coisas semelhantes. É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Olhar para frente talvez nos assusta, mas olhar para trás nos deixa em um lugar seguro, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E até aqui ele guardou a sua vida. Olha o que o texto diz, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Davi está dizendo, eu estou com uma luta agora, mas eu deixo a luta agora para depois, e penso na minha vida até aqui. Até aqui eu já passei dificuldade, até aqui eu já passei problema, até aqui eu já passei luta, até aqui eu já passei necessidades, já. Mas Davi, se você já passou por isso nos tempos passados, o que você fez
esperei. Esperar não é colocar, aspas, na mão de Deus e sair desesperado aí pelos cantos. Esperar é descansar. Agora, o texto não diz esperei de qualquer jeito. Esperei olhando o relógio. Esperei atualizando o aplicativo do banco. Esperei ligando para um e ligando para outro. Esperei confiantemente. Eu coloquei a minha fé. Eu depositei o meu coração. Não no pastor, não no líder, não no obreiro, no Senhor. Se a sua tradução for uma boa tradução, a palavra Senhor está em caixa alta, todos os versículos, ou melhor, todas as letras maiúsculas. E eu já falei isso aqui 1000 vezes, que quando você encontrar Senhor no Antigo Testamento, com todas as letras maiúsculas, significa que nas escritas mais antigas, aqui estava o nome próprio de Deus, que os judeus trocaram, YHWH, talvez Yahweh e Yahvé seja a pronúncia que for, o significado é, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Por Senhor, que no hebraico é Adonai, com medo de usar o nome de Deus em vão. Só que quando lembramos do nome próprio de Deus, ficamos compreendidos do porquê Davi esperou. Esperei confiantemente pelo Senhor significa, eu descansei com todo o meu ser no eu sou o que sou. No eu serei o que serei. O nosso Deus não é Baal. Elias uma certa vez disse, clama mais alto a Baal. Talvez ele está dormindo, talvez ele está viajando, mas o nosso Deus não dorme, o Salmo 121 diz. O nosso Deus é segurança, Naum diz. O nosso Deus é auxílio e proteção àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91 diz. Fica fácil descansar confiadamente no eu sou o que sou, no eu serei o que serei. O nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus que nos guarda, o nosso Deus é o Deus que nos protege, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, o nosso Deus é o mantenedor de todas as coisas, é nele que eu espero, é nele que eu descanso, é nele que eu aguardo. E Davi, que aguardou nele, teve um futuro agradável. Olha o texto, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Olha o que o texto está dizendo. Eu passei por luta e dificuldade como eu estou agora. Esqueço o meu presente. Olho para o meu passado. Já passei por essa luta. Então essa luta não me assusta tanto mais, porque eu já passei por ela. E quando eu passei por ela, eu descansei no eu sou o que sou. Davi, você fez tudo isso como um crente certinho, muito bonzinho você, Davi. O que você recebeu em troca? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O Salmo 34, versículo 15 diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos. Sabe aquela canção, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Salmo 34, versículo 15. Pastor, mas está doendo. Mas ele está com você. Pastor, mas eu estou sofrendo. Mas ele está com você. Pastor, mas está difícil, mas ele não deixou de inclinar os seus olhos para você. Ele sabe a hora certa de agir, a hora certa de trazer um alívio para essa dor. Davi disse, eu esperei, esperei. O que você ganhou? Ele se inclinou para mim. Não há ninguém aqui mais ocupado do que Deus. Não há ninguém aqui com mais responsabilidades do que Deus. Não há ninguém aqui mais importante do que Deus. E esse ser chamado Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, mesmo sendo extremamente ocupado, mesmo sendo dono de tudo, ainda tem tempo para olhar para nós, meros pecadores. Que o sangue do Filho dele nos fez filhos dele também. Nós estamos guardados e protegidos diante do Deus Todo-Poderoso. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. É assim que nos sentimos, irmãos, nas lutas. No meio de uma lama. E quando estamos em lama, estamos sem bases fortes. E quando estamos em lama, quanto mais você se mexe, pior fica. Como uma areia movediça. É porque você quer te tirar da lama. Você só tem a capacidade de se colocar na lama. Sabe qual que é o problema da sua vida? Você.
Você é o seu maior problema. Quanto mais você tenta resolver, mais difícil fica. Porque você não consegue cuidar da sua vida, irmão. Jesus disse no Sermão do Monte que, por mais ansioso que um homem esteja, ele não consegue acrescentar um côvado à sua estatura. Corremos para lá, corremos para cá e achamos que a solução da nossa vida está em nós. Não, irmãos. Sem Deus, nós estamos em um tremedal de lama. Em um lugar completamente encharcado pelas dúvidas, pelos medos, pelas dificuldades e pelos problemas. E não há, irmãos, como não passar pelo tremedal de lama. Não tem como não nos achar em algum determinado momento da vida numa situação dessa. Jesus disse que o sol nasce para justo e para injusto. Nós estamos com os pés nessa terra. O desemprego bate, o luto bate, o medo bate, a traição bate, a negação bate. Nós somos decepcionados em todos os lugares. O medo chega na porta. A tristeza bate na nossa porta. E o tremedal de lama agora quer nos afogar. Mas o texto diz que ele me tirou deste poço. Ele me tirou deste poço. E ele não te tira de um poço para te colocar em outro poço. Ele te tira do poço e coloca os seus pés sobre a rocha. E firma os passos. Davi está dizendo, a luta está na minha porta. Luta, espera do lado de fora, porque eu já passei por outras. Eu estou experiente. E quando eu passei por ela primeira luta, pela segunda luta, pela terceira luta, pela quarta luta, eu esperei no Senhor, Ele me tirou da lama e firmou os meus passos na rocha. Hoje você tem uma rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra angular. E lá no final do Sermão do Monte, não sei se os irmãos estão reparando, mas estou citando muito o Sermão do Monte nessa mensagem. Lá no final do Sermão do Monte, Jesus disse, eu vou comparar um homem prudente, aquele construtor que firmou a sua casa sobre a rocha. Porque tem o imprudente que firma a casa sobre a areia. Se a sua casa está sobre a areia, irmão, a dificuldade vem e acaba com a sua casa. Se a luta chegar na sua casa e ela estiver firmada na areia, ela vai cair, irmãos. Se a sua casa, se o seu ministério, se a sua obra estiver firmada em homens, vai cair. Mas se estiver firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, pode bater o vento, pode passar as águas, pode bater o terremoto e estaremos firmes, porque não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus em nós. Versículo 3. Esse aplauso foi para quem? Para Jesus. Então, não foi não. Agora foi. Bate palma para Jesus. Calma, só escuta. Bate palma para Jesus, olha os crentes. Bate palma para o seu time que foi campeão. Aí você sabe como é que você bate. Se for para Jesus, faz direito. Aleluia. Versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O que Davi está dizendo aqui? Davi, como um homem de guerra, está dizendo que ele foi para uma batalha e voltou vencedor. E quem volta vencedor de uma batalha, volta cantando. Volta exaltando os feitos que ele fez ou Deus fez em uma batalha. É exatamente isso que Davi está dizendo. Eu sei que eu posso cantar. Eu sei que eu posso louvar no meio da guerra atual, porque eu já passei por uma guerra passada e Deus me tirou dela. Irmão, se Satanás acha que nós iremos parar o nosso louvor por causa das lutas, ele está redondamente enganado. Aleluia. Se ele acha que nós pararemos de nos reunir aqui, quarta, domingo 3 vezes, 9, 10 e 18, quarta às 20, nos GCs, nos encontros, nos eventos, nas reuniões, por causa das lutas, ele está enganado, irmãos. Nós não iremos parar. E parece que o crente de verdade, não estou falando domingueiro, aquele que não está nem aí para nada, estou falando crente. Você conhece algum crente? Esse crente de verdade, quanto mais luta, mais ele canta, mais ele louva, mais ele engrandece a Deus,
Parece que ele está no meio da batalha, mas um crente na batalha canta o quê? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Está na prova, está na luta. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Um lance imprevisto na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória. Onde o Senhor Deus vai me colocar ou coroar. Sabe por que podemos cantar no meio da batalha? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos... Glória a Deus por isso, irmãos. Não estamos sozinhos. Estamos em uma guerra, mas temos um general. Temos alguém que vai à frente, e esse alguém é o nosso Salvador. Canta, meu irmão, louva. Está passando pela prova, dá glória a Deus. Está passando pela luta, dá glória a Deus. Quanto mais o inimigo te tentar, mais o louvor vai ficar alto lá no seu som, lá na sua casa. Quanto mais a dificuldade chegar, mais você vai estar aqui de joelhos, prostrados diante de Deus, louvando a Ele. Olha a continuação do 3. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Oh, meu irmão, sua vida pode virar um testemunho. Aquilo que você está passando agora pode virar um testemunho. E na vida de Davi virou um testemunho. Olha o texto. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Nós estamos aqui agora, temendo e confiando no Senhor por aquilo que passou Davi. Nós estamos aqui louvando a Deus pela vida de Davi no Salmo 40. Nós estamos sendo edificados por Davi neste momento. Porém, para isso, Davi teve que passar por muita luta. Para isso, Davi teve que passar por muito problema. Você quer ser exemplo de persistência? Então vai ter que persistir. Você vai ser exemplo de perseverança um dia? Então você vai ter que perseverar. Você quer ser um exemplo de fidelidade a Deus? Então você vai ter que passar por muitas dificuldades e lutas e problemas para ser fiel a Deus. Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que podemos hoje falar assim, me imita? Me imita na perseverança, me imita na fidelidade, me imita na constância, porque não é qualquer ventozinho, qualquer chuvazinha que derruba a minha casa. Muitos vão ver o que Deus está fazendo na minha vida e vão temer e confiar em Deus. Talvez isso que você está passando é um canal, é uma ponte para Deus fazer outras coisas na vida de outras pessoas. Olha o texto do 4, irmãos. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, realizado, completo. É o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abala, firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo. Bem-aventurado, mais do que feliz, realizado. É aquele que coloca a sua confiança em Deus. Pastor, mas tem muito arrogante no nosso meio. Tem muito mentiroso na igreja evangélica. Tem muita gente caçando confusão na igreja evangélica. Tem muita gente caçando confusão na igreja católica. Tem muita gente caçando confusão na minha família. Mas põe a sua confiança no Senhor. Não põe nem nos arrogantes, nem nos afeiçoados à mentira, não. Olha o texto. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende, não inclina para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Os prepotentes, os vaidosos, aqueles que estão disputando e querendo coisas aqui nessa terra como soberba, não são nossos exemplos. Os nossos exemplos são 3 em um só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 5, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tendes operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Quem escreveu isso estava em um desespero de uma dor, de uma situação difícil presente. E na situação difícil presente, ele diz, são muitas as maravilhas nas nossas vidas. Quem pode se igualar a Deus? Ele me tirou do Egito como o povo de Israel.
Ele nos abriu o mar vermelho. Ele trouxe coluna de nuvem, coluna de fogo. Ele deu vitória a Josué em Jericó. Ele deu vitória na segunda batalha a Josué em Ai. Ele nos prometeu muitas coisas e está cumprindo todas. São muitas bênçãos. Aleluia. Deus, eu tenho tantas bênçãos. De fato, nós temos, irmãos. Onde era para você estar agora? Eu digo, queimando no inferno. Porque é lá que você merece estar. É lá que todo ser humano merece estar, porque somos pecadores. Mas Ele nos tirou de lá, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não merecemos nem a roupa do nosso corpo. Não merecemos. Tudo na vida do cristão é graça, graça, favor não merecido da parte de Deus. Você chegou aqui triste pela situação presente, mas olha para trás, irmão, e vê quantas coisas Deus está fazendo na sua vida, na sua família, dentro da sua igreja, na sua congregação, no seu ministério. Talvez você não está onde você queria estar, mas você já não está quando você começou a caminhar. Você não está lá, você já avançou no poder de Deus. Olha o que Davi vai dizer, irmãos, na parte B do versículo 5. Eu quisera anunciá-los. Eu queria falar de todos os benefícios que Deus me fez. Mas são mais do que se pode contar. Olha o que Davi está dizendo. Eu queria passar um tempo inteiro falando tudo que Deus fez na minha vida. Mas eu não consigo. Porque são mais do que aquilo que eu consigo contar, lembrar. Eu não lembro de tudo que Deus fez. Eu não sei tudo que Deus fez. Irmão, você tem noção do cuidado de Deus na sua vida, só para você sair de casa e chegar aqui? Quantos livramentos, coisa que você nunca vai saber, mas que Deus está fazendo. Tem coisa na sua vida que você nem se toca, que foi Deus, mas foi Deus. Tem muita coisa que você não imagina o que Deus está fazendo. Irmãos, escuta isso. O mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que estamos vendo aqui e agora. O mundo espiritual vive em uma batalha. Não numa batalha igual. O que eu estou querendo dizer? Deus está aqui com 50% da força e Satanás aqui com 50% da força. Isso não existe. Deus é o todo-poderoso, o todo-soberano. E por ser o todo-poderoso e todo-soberano, Ele dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. E aquilo que Ele permite acontecer, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, o senhor está dizendo que nada de ruim vai acontecer? Tira o seu cavalinho da chuva. Você vai passar por muita luta nessa vida, mas está tudo te forjando. Está tudo forjando o seu caráter. Olha, Tiago, eu falo isso quase todas as pregações. Olha, Tiago, meus irmãos, fiquem felizes. Quando passardes por várias provações. Não é só uma, não é só duas, não é só três. Várias, porque cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Paulo, as tribulações produzem perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Não dá para contar tudo que Deus fez nas nossas vidas. Não dá por quê? Porque a gente não sabe. Porque a gente não tem ideia de tudo que Ele já fez até aqui. Versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado ou não requeres? Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O que o salmista está dizendo? Deus não está cobrando sacrifícios vazios. Deus não está cobrando rituais vazios. Deus não quer ninguém aqui em religiosidade. Eu vou no culto porque eu tenho que ir. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Eu vou cantar porque eu tenho que cantar. Não, Ele não quer isso. No livro, na Bíblia, na palavra, estava escrito o que Deus esperava do rei de Israel. E Ele está dizendo, já que eu sei o que está escrito a meu respeito, eu vou fazer, porque eu quero fazer a tua vontade. Davi está dizendo, eu não quero religiosidade. No meu coração, eu já sei o que a lei de Deus manda. Então eu quero agradá-lo. Por que é que você vem ao culto? Para agradar a Deus. Por que é que você anda em santidade? Para agradar a Deus. Por que você perdoa o seu irmão? Para agradar a Deus. Porque você já sabe o que fazer. Tem crente, e quase todos eles, já sabem o que fazer. É só obedecer a palavra.
mas às vezes não querem obedecer a palavra. Mas Davi está dizendo, dentro do meu coração está a tua lei. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Deus não quer simplesmente você aqui domingo, Deus quer o seu coração. Deus não quer simplesmente que você dizime e oferte, Deus quer o seu coração. Deus não quer simplesmente você em um ministério, Deus quer você de todo o coração, entregando a sua vida de todo o coração a Ele. Versículo 9 e 10, é um incentivo ou um tapa na nossa cara? Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O que Davi está dizendo é, eu passei por luta, eu passei por problema, mas eu nunca deixei de fazer a obra. Eu passei por dores, mas eu proclamei as boas novas de justiça. Eu falei sobre o Messias, eu preguei sobre a era messiânica, eu preguei sobre o Cristo, mesmo dilacerado por dentro, mesmo em dificuldades e em lutas, eu não ocultei no coração a tua justiça, eu proclamei a tua fidelidade. Irmão, tem gente que acha que o sábado do pastor foi uma bênção, aí domingo ele vem pregar com ousadia e intrepidez. Se o sábado foi uma bênção, no domingo ele tem que estar aqui com ousadia e intrepidez. Mas se o sábado foi cheio de dificuldade, ousadia e intrepidez no domingo também. Não são as circunstâncias que barram o nosso ministério. Não são as lutas que param o nosso ministério. Aqui na igreja, eu escuto um monte de gente assim, pastor, vou parar. Por quê? Porque está difícil. A dificuldade é o combustível. Pastor, não quero mais não. Por que você não quer mais não? Deus mandou você ir para outro lugar? Não, são as lutas. E fala assim ainda, ó, é as provas. Fala assim, é as provas. Eu falo, não é as provas, são as provas. Segundo, prova continua. Prova vai bater na porta. Prova não para. Mas o cristão permanece no caminho. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós estamos com a mão no arado. Imagina Jesus no caminho do Gólgota. Essa cruz está pesada demais, não dá mais não, Senhor. Como é que é? Você vai ter espinho, prego na minha mão? Vou não, só vou ter aqui. Quem quiser agora carrega a cruz e sobe lá na cruz. Ele foi até o final. E a penúltima frase de Jesus na cruz é tetelestai. E tetelestai significa está consumado. E está consumado significa eu comprei um campo e terminei de pagar. O meu pai mandou fazer e eu fiz tudo. Eu tinha uma dívida no banco e eu paguei cada centavo. Tetelestai, eu fui até o final. Paulo, o maior exemplo de cristão que pisou nessa terra, disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Não é para parar pelas dificuldades, irmão, continua o ministério. Vem dilacerado, vem machucado, mas continua aquilo que Deus colocou no seu coração. Irmãos, os melhores louvores que nós damos a Deus são com o coração machucado. As melhores pregações são quando elas ferem o pregador. Os melhores momentos de oração são quando estamos maus, irmãos. Eu não sei porquê, mas parece que essas lutas nos prendem em Deus, para nos lembrar que não somos daqui. Quando a vida está muito boa, a gente até esquece de novo céu e nova terra, esquece de ressurreição, esquece de glorificação, esquece de tudo. Mas quando a luta bateu na porta, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E se Deus estiver usando essa situação para você não sair dele? Deus não faz isso, pastor. Faz não? Pergunta para Paulo. Olha Paulo, foi ao terceiro céu. Foi apóstolo. Não pediu para ser apóstolo. Não pediu para ir ao terceiro céu. A Bíblia diz que ele foi ao terceiro céu. Olha Deus. E para que Paulo não se ensoberbecesse, foi dado a ele um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Eu vou explicar. Paulo, você é o maior apóstolo? Sou. Paulo, você é o maior plantador de igrejas? Sou. Paulo, você é o que mais escreveu textos do Novo Testamento? Sou. Paulo, você ganhou muitas pessoas para Cristo? Ganhei. Então toma um espinho na carne, que senão vai ficar soberbo. Senão vai ficar vaidoso.
Espinho na carne é Deus abaixando o nosso topete. Espinho na carne é Deus mostrando que não é com a gente, é com Ele. O poder não está em nós, o poder está nele. Não reclame do espinho na carne. Paulo disse, então, já que é assim, pediu 3 vezes. Deus falou, não vou tirar não. Então, já que é assim, me alegrarei nas fraquezas. Me alegrarei nas perseguições. Me alegrarei nas lutas, por quê? Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 11, ele começa o pedido de alívio atual. Quem ora assim, irmão? Quem ora como Davi? A luta bateu na porta, Senhor, me dá vitória, me dá vitória. Não. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Mas a luta está na porta. Espera. Obrigado, Senhor, por cada lição que o Senhor me deu na vida. Mas a luta está na porta. Espera. Obrigado, Senhor, pelo pão de ontem. Irmãos, nós estamos tão ansiosos que nós só focamos no pão de amanhã. Nem no pão de hoje a gente preocupa com o pão de amanhã. O que dirá o pão de ontem? O pão de hoje a gente já não consegue pedir. A gente só pede o pão de amanhã. O pão de ontem é provisão de Deus e a gente não agradece. É, Deus, eu queria o pão de amanhã. Mas está com pão na mesa hoje e ontem. É, Senhor, eu queria. Mas e o que Ele já te fez? Agora no 11, depois de agradecer a Deus por tudo, Ele pede, porque não é pecado pedir. Não é pecado pedir alívio. Não é pecado pedir bênçãos se não for vaidosas e egoístas e egocêntricas. Não é pecado pedir a Deus alívio. Não é pecado. Então ele vai fazer isso, depois de tudo que ele já fez. 11, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Ou seja, não tire de mim o seu auxílio. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Agora Davi chega no cerne do seu problema. E no cerne do seu problema ele diz, Senhor, não tira de mim as tuas misericórdias. O que seria de nós, irmãos, se Deus tirasse as suas misericórdias de nós? O que seria de nós se Deus, por um dia, falasse, hoje eu não vou guardá-lo, hoje eu não vou livrá-lo? O que seria de nós, irmãos? Onde estaríamos se Deus retirasse de nós o teu Espírito Santo? É por isso que Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, não me repulses da tua presença, e não me retires o teu Espírito Santo. Davi, desesperado, talvez você desesperado hoje, talvez você em luto, em dificuldade, em tristeza, é pai com mãe, é mãe com filho, é tristeza na casa, é tristeza no trabalho, é decepção na igreja. A sua oração tem que ser, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade, Senhor. Mas escuta, no 12, Davi não põe culpa nos outros, ele põe a culpa nele mesmo. Não tem conta os males que me cercam. Ok, o mal chega até mim. Mas agora, as minhas iniquidades me alcançaram. As minhas iniquidades. Davi era centrado, irmão. Porque tem gente que vem na igreja, pastor, o inimigo está furioso. Todo mundo se levantando contra mim. E qual é o seu problema? E qual é o seu pecado? Se todo mundo está fazendo alguma coisa contra você, o que você está fazendo? Não, eu sou santinho. Eu sou certinho. É que o povo gosta de me perseguir na igreja. Será que é você mesmo? Eu acho que o problema é você. Deus cuida, Deus guarda e o mal dos outros chega a nós. É verdade. Mas isso não exclui o seu pecado. O seu erro. Talvez você está passando pelo que está passando por uma consequência dos seus atos. Talvez você é o maior culpado. É fácil colocar a culpa no Igor. Não é tão difícil não, né, Igor? Colocar a culpa no Igor? É fácil. É fácil colocar a culpa na Thaís, mas o que o Igor fez? O que a Thaís fez? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Davi está dizendo, são os meus males que me cercam. As minhas iniquidades que me entristecem. Elas são tantas que são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E o coração me desfalece. Do 13 ao 17. O Salmo 40 é uma repetição do Salmo 70. Quando você estiver em casa, leia o Salmo 40, do 13 ao 17. E depois leia o Salmo 70. É o mesmo Salmo.
13. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. O que Davi está dizendo é, Senhor, venha. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Venha em meu favor, Deus. Cuida de mim, Deus. Só que Davi está esquecendo que ele é temporal e Deus é atemporal. Você acha que Deus vai atrasar, irmão? Ele vai chegar no tempo certo. Você acha que Deus perdeu o controle, irmãos? Não. Nós é que estamos ansiosos demais. Tem gente que diz, Deus tem pressa em te ajudar. Eu nunca entendi isso. Como um Deus atemporal tem pressa. Como Deus, dono do tempo, tem pressa. Ele não tem tempo de nada, pressa de nada. Você que está muito ansioso. Ele não perdeu o controle. Ele vai chegar na hora certa. Já preguei aqui, Gênesis 22. Na hora que Isaac está imolado, preso, na hora de levantar o cutelo, Deus diz, para. Não foi na caminhada? Não foi quando Isaac nasceu? Foi quando Isaac estava prestes a morrer. Não foi quando estava amarrando Isaac. Não foi quando pegou o cutelo. Foi quando levantou o cutelo. Se Deus está permitindo você chegar até aqui, é porque dá conta. 1 Coríntios 10, não vem tentação além das nossas forças. Não vem. Ele vai te promover o escape. Mas espera, estou até aqui. Você aguenta. Até amanhã, você aguenta. Até terça, você aguenta. Quando não aguentar mais, ele vem com a provisão. Ele vem com o cuidado. 14 e 15 precisa ser lido e entendido. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia, desonra, vergonha. Os que comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. E os que dizem, bem feito, bem feito. Uai, pastor, que bom que eu li esse texto. Porque eu vou desejar tudo isso aqui para minha vizinha. Eu vou desejar tudo isso aqui para minha sogra. Presta atenção, Davi era um homem de guerra. O que Davi está dizendo aqui é, malfeitores de guerra querem o reino. Malfeitores de guerra querem a minha vida. Davi, como um homem de guerra, está dizendo, Senhor, seja o juiz entre os meus inimigos e eu. Hoje nós não somos assim. Paulo nos ensina que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Hoje você não pede o mal para os outros. Hoje você não deseja o mal para os outros. Hoje a sua guerra é contra principados e potestades. Ninguém aqui é homem nem mulher de guerra. Não é o contexto de Davi. Davi, no contexto de guerra, de luta, está dizendo, Senhor, seja o árbitro. Seja o árbitro. Agora, hoje, se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se aquele que te aborrece tiver sede, dá-lhe água para beber. Eu já vi esse vídeo 1 milhão de vezes, mas eu fui ver ontem com mais detalhes. Uma mãe que perdeu o filho, assassinado, foi até a delegacia e orou pelo menino, assassino do filho, e disse, eu te perdoo. Eu não tenho ódio, é claro que ele vai pagar na cadeia, mas eu não tenho ódio de você, eu te perdoo. E agora eu vou orar pela sua mãe, porque ela também deve estar sofrendo, igual eu estou sofrendo. Isso é ser crente. Crente não fica de disputinha com outro crente. Crente não fica de racha com outro crente. Crente perdoa. Crente libera perdão. Crente sofre o dano. Custe o que custar. Pastor, mas e fulano? Quer saber de fulano, não. Pastor, mas e Beltrano? Não estou preocupado com Beltrano, não. Meu negócio é com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz, a gente faz. 16. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, diga para sempre, o Senhor seja magnificado. O que Davi está dizendo é, Senhor, nos dê motivo de alegria. Nos dê motivos para sorrir. Nos dê motivos para te louvar. Cuide de nós para te louvarmos, Deus. O que Davi está dizendo é, o choro dura uma noite, mas eu sei que a alegria vem de manhã. O que Davi está dizendo é, tem tempo de chorar, mas eu sei que tem tempo de alegrar. Davi está dizendo, Senhor, olha para mim, cuida de mim, me ajuda a te louvar e a te adorar, irmãos. Não se culpe, não se condene quando a dor estiver grande demais, a ponto de não conseguir levantar a voz em louvor, em oração. Não se culpe, porque a Bíblia diz que ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces todas elas. Só não saia da posição de um verdadeiro adorador. Só não saia da posição de um verdadeiro cristão. 17 é a conclusão óbvia para quem viveu tudo isso.
eu sou pobre e necessitado. Eu não consigo sozinho, Senhor. Eu sou pobre e necessitado. O pobre não é aquele que tem condições para viver, irmão. Isso não é pobre. Pobre é aquele que não tem o necessário para viver. O que Davi está dizendo é: eu não tenho o necessário para viver. Eu busco em Deus. É por isso que a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você dá conta sozinho? Não. Você consegue sozinho? Não. Você é capaz sozinho? Não. Então você junte-se a mim, junte-se a Davi, e juntos somos pobres e necessitados. Porém, quando a Bíblia diz porém, mais, entretanto, todavia, tem uma benção. Eu sou pobre e necessitado, estou lascado, estou não. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, não pares, ó Deus meu. Qual o problema de ser pobre e necessitado, irmão? Nenhum. Qual o problema de ser carente, irmão? Nenhum. Qual o problema de ser dependente, irmão? Nenhum. Por quê? Porque o Senhor cuida de mim. Porque eu estou nos braços, seguro nos braços do meu Deus. Porque eu estou firme em Deus. Teria problema? Teria problema se você não tivesse onde se apegar. Mas você tem. Você tem Deus. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar disso. Você está nos braços dele. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, meus irmãos?